Qual é o primeiro nome? Eu sei que a hábito vai ser. Aí tá bom. São 9h07. Muito bom dia, amigos da Cidadania. Estamos aqui no 104.9. Hoje é dia de Médico Repórter, dentro do Manhã Cidadania, especial de sábado. E todo sábado a gente fala um pouquinho de notícias de saúde. Falamos também, dentro do programa, das músicas de determinados anos. Hoje é o ano de 1964, continuando o programa anterior. E nós vamos, daqui a pouquinho também, falar de vários fatos que aconteceram durante a semana na área de saúde. E hoje, especialmente, nós temos a Denise Bruno, que é avarense, né? Sou avarense. Tudo bem? Tudo bem. Fala bem próximo ao microfone, por favor. Bom dia, tudo bem. Então, nós estamos aqui com a Denise Bruno, e a Denise Bruno tem uma história bastante peculiar, e nós vamos, justamente, em razão dos tempos atuais aí, tem toda a razão dela estar aqui dentro do Médico Repórter. Então, nós vamos começar com esse bate-papo, não é bem uma entrevista, é um bate-papo entre nós aqui da rádio e a Denise, que é avarense e mora em Porto Alegre, né? Moro em Porto Alegre, fiz toda a minha carreira lá. Saí há exatamente 40 anos de Avaré. Sua formação profissional, qual que é? Eu sou assistente social e sou doutora em sociologia. Legal. E lá em Porto Alegre, está muito frio por lá ou não? Estava. Muita chuva. Nós fugimos da chuva. Uma bela cidade também, né? Sim. Ela tem raízes avarenses, então está aqui conosco. E por que ela está aqui conosco? Porque nós estamos em plena campanha de uma doença que estava erradicada do Brasil desde 1989. Nós não temos caso de paralisia infantil, poliomielite no Brasil, e havia uma cobertura vacinal bastante eficiente, e com o decorrer do tempo, essa cobertura vacinal, as crianças estão tomando menos vacina, por uma série de razões, e o risco da poliomielite, como também o risco do sarampo, que já é concreto, já está acontecendo, são doenças, poliomielite com risco de voltar, e o sarampo já voltando. E a Denise, eu vou deixar para ela contar a história, por que ela está aqui. Ela quer falar exatamente da importância da vacina contra a poliomielite e também das sequelas que podem essa doença ocasionar. Então, eu passo a palavra a você. Você conta para a gente essa tua luta, seu desejo de compartilhar a tua experiência com as mães atuais e com as pessoas que hoje moram e não têm noção do que é a poliomielite, do que é a paralisia infantil. Eu liguei para a Cidadania ontem. Eu não sabia que eu ia estar necessariamente hoje em Avaré, mas quando eu me dei conta, eu liguei para a Cidadania e eu disse exatamente o seguinte: eu sou uma das sequelas polio de uma epidemia que teve em Avaré em 1960. Em 1960 não havia cobertura vacinal, porque não havia campanhas de vacinação. As vacinas, na época, estava sendo introduzida a Sabin, e, pelo que a minha família sempre me contou, a vacina Sabin era sob encomenda. Tinha que ser encomendado para São Paulo, que provavelmente encomendava para o exterior. Então, quando a vacina chegou em Avaré, foi uma semana na qual tinham havido aproximadamente 11 casos de pólio na cidade. Eu sou um dos 11 casos. Então, eu acho muito importante, eu não sou nenhum exemplo de superação e nenhuma coitada. Eu sou um exemplo negativo do que a falta de vacina pode causar na vida inteira de uma pessoa. Nessa época, qual era a sua idade? Eu tinha 1 ano e 4 meses. Foi aí que adquiriu a poliomielite, né? E dessa época, você certamente tem outras colegas de escola que eventualmente tiveram também a poliomielite? Sim, eu me lembro que eu estudava no Coronel João Cruz, e lá nós éramos, se não me engano, 3 pessoas
pessoas com sequelas de pólio na mesma época. Não Certo. no mesmo ano que eu, mas diferentes, né? A pólio ataca em várias idades. Isso é uma coisa que eu acho importante de nós dizermos. Temos que proteger toda a população, mas principalmente a partir de crianças, porque a pólio pode trazer comprometimentos tão sérios como a de 2 pessoas que moram há mais de 40 anos dentro do hospital de clínicas, porque elas não podem respirar sem um respirador artificial, porque a pólio atacou o sistema respiratório. A gente historicamente lembra dos livros mais antigos de medicina que tinham chamado pulmão de aço, né, naquela época, que não havia toda essa tecnologia para esses respiradores artificiais. Então, os livros mais antigos de medicina, de doença infecciosa, a gente lembra da imagem da criancinha, ou até mesmo adultos, né, dentro do pulmão de aço para poder respirar, né? E realmente eu de certa forma como pediatra, eu vi alguns casos de poliomielite. Até citei a Denise, eu tenho uma irmã, né, só que foi uma outra época de epidemia, foi em 1945, que a minha irmã, por volta disso, ela nasceu em 44, e também a Olinda, que é minha irmã, ela ficou sequelada também, e justamente teve uma sequela no membro inferior direito, né, graças a Deus está viva até hoje, tudo mais. Mas a gente sabe de casos outros, bem mais graves, que a paralisia não se restringiu a membro inferior ou membro superior e atingiu, inclusive, todo o corpo, né? Sim, há casos muito sérios, as pessoas ficaram muito comprometidas. Eu tive nas 2 pernas. Embora eu use aparelho numa só, na rádio isso não é possível ver, eu uso um aparelho ortopédico na direita, mas eu não tenho uso total da perna esquerda também. Na verdade, eu tive todo um comprometimento da cintura para baixo. O que aconteceu comigo é que a minha família conseguiu rapidamente me levar para São Paulo, para o melhor especialista, e eu fiquei meses hospitalizada enquanto bebê, até poder voltar para casa, e alguns movimentos eu recuperei, mas a pólio é algo que você carrega para a vida inteira, é um tratamento para a vida inteira, não existe uma fase de uma relativa estabilidade. Só que mesmo nessa relativa estabilidade, você depende de um aparelho ortopédico. Esse aparelho, toda a fase de adaptação, ele machuca muito, então já limita a sua vida. Pelo fato de ter já um comprometimento, periodicamente se tem dores musculares, quando não dores constantes. Eu tenho convivido com um grupo agora de pessoas da minha faixa etária pelo WhatsApp que estão com uma outra doença. E aí uma outra coisa que nós vamos falar muito da pólio. A pólio não termina em si mesmo. Se descobriu que o que achava que era, porque caso de ter forçado algum... Existe uma nova doença neurológica, foi descoberta, ela não é nova, foi descoberta chamada síndrome pós-pólio, que afeta de 70% a 80% das pessoas que tiveram pólio na infância. Ela reduz movimento, ela traz problema respiratório, ela traz uma série de comprometimentos, porque ela é a morte dos brotos de neurônios que o corpo de quem teve pólio desenvolveu para sobreviver a pólio. Então, hoje nós estamos, entre aspas, pagando um preço por termos sobrevivido. Eu sou uma portadora também de síndrome pós-pólio, eu já perdi muito da minha autonomia, da minha força, do meu movimento, faço tratamento porque diminuiu muito minha capacidade respiratória, então a minha sensação é que são 2 pólios. Por isso a vacina tem que ser dada em todas as crianças. É verdade. Você tem conhecimento, assim, lá em Porto Alegre, em outros locais, de outros pacientes da síndrome pós-pólio também? Sim. O tratamento é feito em São Paulo, na Unifesp, no ambulatório neuromuscular. E, para você ter uma ideia, o meu prontuário na Unifesp, que sou uma das poucas pessoas que conseguiu acesso, porque hoje eles não têm mais como atender, eles têm uma agenda de 1 ano para atender quem tem síndrome pós-pólio. Eu sou formado na Unifesp. Anteriormente a isso, a esse grupo. Sim, mas esse grupo foi formado porque começaram a identificar uma série de pacientes que tinham os mesmos sintomas e o que eles tinham em comum era ter tido pólio na infância.
O meu prontuário na Unifesp é de 2010 e ele é o prontuário 1.200. Então, só até 1.200 pessoas é um número muito alto. E eu sou uma das poucas que não é do estado de São Paulo. Eu sou de Porto Alegre, né? Moro em Porto Alegre, sou uma das poucas que conseguiu. Então, a estimativa é que isto é muito grande. E aí nós temos uma série de problemas. Nós temos uma população que era ativa, eu estou com 59 anos, me aposentei há pouco, então eu estou meu diagnóstico ainda foi que eu estava totalmente numa vida ativa. Nós temos uma população ativa, produtiva, que passa a ter sintomas que demoram muito a ser identificados. Por quê? Porque a nova geração de médicos não foi formada nem para atender sequelado de pólio e nem para conhecer a pós-pólio. Verdade. Então, nós estamos falando de um grupo muito grande de pessoas. Vamos fazer um cálculo. Se em Avaré, na mesma semana que eu, foram 11 casos, se você fizer uma multiplicação disso pelas cidades brasileiras, por média, você tem, acho que 5% mais ou menos da população brasileira afetada. E a pós-pólio afeta também quem não ficou com comprometimento aparente. É interessante com relação a essa questão da preparação dos profissionais, até com uma doença grave também, que é o caso do sarampo. Sim. Os profissionais formados de uma época para cá não viram sarampo na sua formação profissional. Então, houve o caso de uma moça, recentemente, saiu nos jornais aí, que ela, lá no Rio de Janeiro, ela lá estava, 21 anos, ela estava manifestando sintomas de sarampo e não conseguiram fazer diagnóstico. Ela teve que vir para São Paulo, aqui internou num hospital, fez sorologia e confirmou que ela estava com sarampo. Então, se isso acontece com sarampo, que é uma doença que teve até pouco tempo, ainda estava tendo até pouco tempo, imagine com a pólio. E os sintomas da pólio são uma febre, pelo que a minha família contou, eles acharam que eu estava com uma gripe. Eu estava começando os a andar, sintomas são bastante comuns, né, a essas doenças, né? Começa com uma febre, no caso da pólio, uma fraqueza muscular, e então são de difícil diagnóstico. Quanto mais tempo demora o diagnóstico, pior é, né? Sem dúvida. E também tem aquelas crianças que são mais comprometidas do que outras, Sim. né? E às vezes passa no início como uma gripinha, um resfriadinho, e às vezes até como uma diarreia, e aí posteriormente se instala o quadro de paralisia, às vezes em vários setores do corpo. Eu até me recordo, quando eu trabalhava em São Paulo, eu estava de plantão em Osasco, na Fusan, me lembro bem. Isso deve ter sido em 1970, vamos lembrar aí, 73, talvez 76, talvez eu voltei a trabalhar em 78, e uma criança estava internada na enfermaria. E daí a enfermeira, eu estava de plantão, eu não atendia a enfermaria, era outro profissional, e me pediram para ver uma criança que estava muito mal, estava com diarreia, estava com febre, e daí eu fui examinar, e o que me chamou a atenção na criança era uma flacidez total do corpo dela. E eu falei, essa criança provavelmente está com poliomielite. Daí, como nós estávamos em Osasco, removemos lá para as clínicas, né, e confirmou. E ela tinha uma flacidez assim, que chamava a atenção. Estava lá internada como se fosse uma criança com desidratação, ou com alguma febre a esclarecer, né? Então, mostrando aí a diversidade, né? E só para completar a experiência pessoal, na década de 80, não me recordo do ano, tinha uma criança internada aqui na pediatria de Avaré, hoje ele é adulto, eu de vez em quando encontro ele na rua aí, de repente, ele estava com quadro febril e manifestou uma paralisia no membro inferior direito. E foi o último caso de poliomielite, acho que deve ter sido 86, 87, por aí, e aqui em Avaré. Entendeu? Depois não teve mais casos, felizmente, né? Mas, veja bem, nós temos que pensar isso, que embora esta nova geração de pais não tenha convivido com a poliomielite, né? Porque, na verdade, então, assim, 86, quem é pai hoje já nasceu bem depois, né? Então, não conviveu com o sequelado, porque também o número de casos no Brasil diminuiu muito com as campanhas de vacinação. Mas eles têm que entender que, mesmo que eles não conheçam, esta é uma doença real. E quando eu
procurei a rádio e hoje eu estou saindo daqui e indo para um posto de saúde, ficar junto durante um período do dia D de vacinação. Isso é algo que eu faço normalmente, a minha mãe, enquanto viva, fazia também. Nós temos um comprometimento seguinte, que ninguém passe o que nós passamos, né? Eu não quero aqui nenhuma compaixão, mas eu acho que existe uma responsabilidade social em você dizer, olha, nenhuma criança precisa passar por isso. E é responsabilidade dos pais. E eu acho que é uma responsabilidade amorosa, é uma responsabilidade social, porque uma criança não vacinada, ela pode não ter pólio, mas ela pode ajudar a disseminar o vírus, e é uma responsabilidade hoje até jurídica. Os pais são obrigados legalmente, sim, a vacinar os seus filhos, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à saúde. E o direito à saúde é o direito à prevenção. Sem dúvida. Agora, aí existe outro lado da questão, a gente tem visto pelos jornais, né, que existem grupos de pessoas até de classe média, teoricamente esclarecidas, que são contra a vacina. Então, eu até comentei com a Denise ontem pelo telefone, que eu vi recentemente no Jornal Estado de São Paulo, uma família toda saudável, né, crianças na faixa de 9 e 10 anos, se deixaram fotografar pelo jornalista, mostrando, tem até matéria aí, não está aqui nesse momento, mostrando que eles não vacinam, ou não vacinaram seus filhos até então. Agora, isso passa uma imagem muito ruim, quer dizer, da desnecessidade de vacinar. É o contrário, né? É o contrário. Precisa realmente vacinar. O calendário vacinal brasileiro é um dos melhores do mundo. Sim, isso é verdade. Faz 40 anos ou 45 anos que existe o Plano Nacional de Imunização, e de 8, 10 anos para cá, foram acrescentadas muitas outras vacinas importantes, né? Desmeningite, varicela, sim, hepatite A, e não podemos, e foi incluído, na relação a pólio, foi incluída a pólio intramuscular. Que é a mais eficaz. Exatamente, dá menos risco de colaterais, inclusive. Sim, Mas, na hora de haver casos concretos de pólio num determinado país, numa determinada comunidade, aí indica-se a gotinha, exatamente, que a gotinha, ela é vírus vivo atenuado, esse vírus vai espalhar na comunidade e vai competir com o vírus selvagem. Ajuda no controle da doença. Sim, exatamente. Ela é uma forma de o próprio ambiente ter um controle. Né? Eu acho importante nós dizermos uma coisa do vírus. As pessoas hoje estão com um movimento contra outros países, alegando que são outros países, como a Venezuela, os imigrantes, que estão nos trazendo o vírus. Não é só isso. Há 5 anos, foi encontrado no esgoto do aeroporto de Viracopos vírus de pólio vivo. Quando foi isso? Há mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Em casa eu tenho a data correta, eu te mando a notícia depois. Mas assim, por que eu quero dizer isso? Enquanto existir um caso de pólio no mundo, esse caso pode circular. Por enquanto, nós estamos com as regiões lá da África com pólio endêmica. Ou seja, pólio existe mesmo e tem casos acontecendo até agora. Exatamente, tem vários países com casos, né? Hoje, nós somos cidadãos do mundo, nós circulamos, nós viajamos e fazemos escala em qualquer aeroporto. Certo, exatamente. Então, o vírus, ele viaja pelo ar, viaja pela água, e ele viaja também por pessoas que, tendo em si o vírus, não desenvolveram a doença, mas vão jogar o vírus no ambiente. Essa questão que as distâncias estão mais curtas, né? Sim. As pessoas viajam muito de um país para outro, e o caso de 5 anos atrás, teve uma epidemia de sarampo, foi trazido, se não me engano, da Tailândia. Foram esportistas que foram para lá, se contaminaram, e isso acontece com demais doenças. Só queria aproveitar aqui, o Cláudio Duarte, que é meu contemporâneo. Seu tio? Ele mora em Campinas, né? Mora, é irmão da minha mãe. Sempre meu nome é Denise Duarte Bruno, na hora de apresentar. O Cláudio é irmão do Luiz, né? Sim, são os irmãos da minha mãe. São gêmeos, né? Foram contemporâneos meus e está mandando um abraço para você. Um beijão para
Denise Duarte. Os meus tios tiveram, junto com os meus pais, um papel muito importante, porque eu precisava fazer exercícios, e um dos exercícios era andar de bicicleta. E tanto Cláudio como Luiz, que eram 10 anos mais velhos que eu, eles me levavam andando de bicicleta na concha acústica para fazer exercício. Então, tem história. Cláudio, um grande beijo para você também. O Cláudio sempre está entrando na nossa página. Ontem eu ouvi que ele participou. Eu faço o jornal diário, né? Então ele sempre está entrando. Um abraço para o Cláudio aí. Também a Heloísa, né? Entrou agora há pouquinho. Um abraço para a Heloísa, que é sua irmã, né? Heloísa Bruno Dalcin. É minha irmã. Ela também entrou. É minha irmãzinha caçula. Ela entrou agora há pouquinho aqui. Tem mais amigos aqui. Estou vendo a Milene Pagentini, o Pedro Asson, que está lá em São Paulo, o Flávio Zandonai, vereador com a gente, o Ivan, também sempre ativa. Lula, liberdade para o Lula, está dizendo o Ivan. Tudo bem, estamos juntos. Também a Rosana Venâncio, o Carlos Dantes Cromove Espada, que está lá em São Paulo também. Tem bastante gente aí. Temos aí uma boa audiência. A gente agradece aos amigos das redes aí. Com relação, então, a esse engajamento da Denise e Bruno, lá em Porto Alegre, você também faz algum trabalho nesse sentido ou não? Eu sou vinculada a alguns institutos que trabalham com o direito da criança e do adolescente. Eu fiz toda a minha carreira profissional envolvida com a questão jurídica de famílias e de proteção à criança e adolescente. Então, eu tenho feito nesse sentido até mais amplo, né, de participação de uma saúde e de uma sociabilidade integral, de proteção integral à criança e adolescente. E os dois institutos do qual eu faço parte, que é o Instituto Proteger e o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ajudaram na divulgação também agora. Com relação à síndrome pós-pólio, você disse agora há pouco que a Unifesp, Escola Paulista de Medicina, ela digamos, referência, né? Lá em Porto Alegre, na região sul, não tem nada parecido? Nós não temos nada parecido, exceto na cidade de São Paulo. E nem em outros países, nem em outros estados mais ao norte também não tem informação? Não, inclusive, por exemplo, a Rede Sara, que é uma referência, né, no tratamento não de reabilitação, muitos profissionais do Sara sequer aceitam a existência da síndrome pós-pólio, embora a síndrome pós-pólio já tenha um CID. É o CID G14, é reconhecido internacionalmente como uma doença. Tá? E, mesmo assim, a maioria dos profissionais... eu tenho sorte, porque os profissionais que já me atendiam em Porto Alegre foram pesquisar. Foi muito difícil fazer o meu diagnóstico. Eu era uma pessoa muito ativa e, de repente, eu comecei a achar tudo que eu fazia muito desagradável, eu cansava, eu não queria fazer mais nada, até que um dia eu realmente não consegui fazer nada. Uma característica única para todos os pacientes de pós-pólio é uma fadiga que cai na tua cabeça como um raio. É como se, de repente, você tivesse aquele gripão que você não mexe o corpo e não abre o olho. Então, essa fadiga é característica de pós-pólio. Um dia eu tive uma crise dessa, meu marido ficou muito preocupado, meu clínico também, fiz um check-up e eu não tinha nenhuma alteração cardíaca, não tinha nada que justificasse aquele quadro. Até que meu marido foi pesquisar um comentário que um desembargador paulista que trabalhava comigo nesse Instituto de Direito de Família tinha feito comigo. Ele era uma pessoa que não tinha nenhuma limitação física, era faixa preta em judô e começou a cair. E nessa investigação das quedas, ele teve que ir para um neurologista, porque não se encontrava uma causa, e a neurologista falou para ele da síndrome pós-pólio, porque ela era formada no Unifesp. Então, como nós trabalhávamos juntos em alguns congressos, fazíamos palestras juntos, ele me perguntou se eu tinha ouvido falar, mas isso antes dos meus sintomas. E eu disse não. Cheguei em casa, comentei com meu marido, que vive xeretando na internet, ele leu e me disse, olha, existe uma doença chamada síndrome pós-pólio, mas aparentemente você não tem sintoma. Passado uns 2 anos, eu comecei a ter sintoma. Então, aí nós já tínhamos ouvido falar... O sintoma principal que você sentiu foi mais cansaço, adinamia, indisposição, uma coisa assim meio geral. Foi, assim. E assim, eu percebi que coisas, por exemplo, se tornaram muito mais difíceis, né? E não é um processo lento de envelhecimento.
Mas como acontece em torno de 30, 40 anos depois da fase aguda da polio, as pessoas acham que é porque nós estamos envelhecendo. Então, e também é difícil de diferenciar o que é algo do envelhecimento, mas assim, a fadiga é algo, chegava, hoje eu uso medicamento, eu participei de um estudo na Unifesp, eu uso diariamente o medicamento 2 vezes por dia, então a minha fadiga está relativamente sob controle. É tipo algum imunossupressor, alguma coisa? É uma medicação muscular com uma neurológica articulada. Tá? É L-carnitina com piracetam. Neuromuscular. Piracetam? Piracetam. Então, eu participei do estudo, ele ainda não está liberado pela Anvisa, mas como eu participei do estudo, eu continuo usando. Agora, eu perdi muito de mobilidade. Certo. E assim, a maioria das pessoas que eu convivo, pelo menos virtualmente, e tem um encontro de pós-polio uma vez por ano, elas têm dores. Eu, felizmente, não tenho dores crônicas, eu tenho dores pontuais. Agora, eu tenho uma condição de vida e saúde organizada também para que eu mantenha uma atividade de controle muito grande para não forçar. Porque se eu fizer qualquer esforço físico maior, eu tenho sim dor, eu tenho fadiga, eu levo uma vida muito controlada e com uma boa equipe em Porto Alegre que se dispôs a estudar pós-polio e me ajudar. Só para ter uma ideia, eu faço pilates com uma fisioterapeuta adaptado para mim, eu tenho uma nutricionista, eu tenho um clínico, um ortopedista, um neurologista e uma fonoaudióloga. Porque um sintoma da polio para mim, da pós-polio, foi que eu passei a engasgar até com saliva. Então, eu tenho um acompanhamento até hoje constante de uma fonoaudióloga e agora eu comecei a ter apneia de sono. Então, tudo isso está dentro do cada pós-polio. E o diagnóstico, assim, além do diagnóstico clínico, laboratorial... Índice de CPK. Índice de CPK. Sim, CPK em repouso. Que não é específico, né? Não, mas CPK em repouso, CPK indica fadiga muscular, né? Certo. Tanto que atleta, quando... Isso. Então, você faz um exame de CPK em repouso, e se o seu CPK der acima do normal, é pós-polio. Junto com sintomas, com antecedente. E mais um exame de eletroneuromiografia, porque o exame de eletroneuromiografia dá desenervação recente. Ele aponta tanto a desenervação ocorrida na polio, né? E tem uma desenervação recente. O exame é horrível, né? E também polissonografia. Para ser sincero, né, como isso vem muito tempo depois da polio, a polio estava adormecida, vamos dizer assim, sim, a gente acaba não lendo muito sobre, eu li alguma coisa sobre o síndrome pós-polio faz tempo, quando me veio essa informação, mas realmente os profissionais, eles não estão devidamente preparados para o diagnóstico, né? Isso é uma coisa... E existe, eu não sei se nessa leitura que eu fiz, alguma relação com a esclerose lateral amiotrófica, ela? Não, a única coisa é que ambas são doenças neuromusculares. Mas não há nenhuma possibilidade de causa? Não, causa, efeito e relação não. E por acaso, o grande neurologista que trabalha com síndrome pós-polio é quem trabalha com neuromuscular, que é a doutora Caribulli. Então, ele também trabalha com a esclerose e o ambulatório, que atende as duas doenças da Unifesp, é o mesmo. Mas não, elas não têm uma relação de causa e consequência. Tá, ok. São 9h35, estamos conversando com a Denise Bruno, Duarte Bruno, né? Que é avarense, mora em Porto Alegre. Ela fez questão dela espontaneamente explicar toda essa questão que aconteceu com ela para servir de exemplo para outras pessoas, né? Principalmente para as mães, né, que estão nos ouvindo. Eu estou percebendo que a audiência está grande e vários contemporâneos seus estão se manifestando aqui. O Giba está dizendo bom dia, doutor Ernesto, bom dia, minha querida amiga de infância, doutora Denise. Tá amigos aí, realmente de infância, nós brincávamos juntos ali na Rua Pará. É um grande amigo, eu tenho prazer de encontrá-lo quando venho a Varela. E o Giba foi vereador comigo. Sim, sim.
Então, ele está com a gente, né? Até nosso suplente atualmente, ela é grande pessoa. E a Maria de Fátima Possolini, que vem ser exatamente a esposa do nosso grande operador Oswaldo Tonelli, está dizendo assim, me lembro da Denise na época do coronel. Usava um aparelho na perna, né, que fazia barulho, e parecia muito pesado esse aparelho, diz ela. Mas dona de uma beleza única. Ai, beleza, elogiando aí a... Muito obrigada. Obrigado pela Maria de Fátima. Obrigada, participando. Fátima. Ela sempre participa aí dos programas da cidadania. E isso é uma coisa que, se você me permitir, assim, eu já falei aqui, eu não sou nem coitada e nem heroína, né? Mas eu tive uma infância dentro da limitação da polio muito normal, uma infância e adolescência em Avaré. Sei. Eu fico surpresa hoje que eu participo desse grupo de pessoas que tiveram polio, que todo mundo fala de bullying, na época não se falava, não era bullying. Era outro nome, né? Fala de bullying, fala que a família não deixava sair, a maioria das pessoas não construiu uma vida afetiva porque não se relacionou, não saiu. E eu, assim, eu tenho um monte de amigos, eu saía, eu zanzava a Varé inteiro. Justamente isso que eu ia perguntar, a questão do bullying e do preconceito mesmo, né, com relação... né? Pois é, aqui em Avaré eu nunca senti. Acho que a minha família também nunca percebeu. Eu tenho uma história interessante a contar. A primeira vez que uma pessoa falou que eu era uma coitada, uma aleijada, meu pai foi, tirou satisfação, mandou ficar quieto e proibiu de chegar perto da família dele. Meu pai, principalmente, ele nunca permitiu que isso fosse uma causa de que eu abaixasse a cabeça, ou de que eu me contraísse, e ele sempre me disse que eu não podia aceitar isso, que eu era uma pessoa como outra qualquer, que qualquer pessoa podia ter uma dificuldade, que aquela era a minha. Sem dúvida. Mas que, no mais, eu era uma pessoa com todos os... Assim, hoje, né, eu estou usando as palavras de hoje, com todos os direitos e deveres. Ele foi tão rígido comigo como com todos os filhos, né? E quando as pessoas me dizem o que teria mudado na tua vida, eu digo, olha, eu tive um pouco mais de dor e de incômodo, o aparelho pesa até hoje, embora hoje eu faça um aparelho de fibra de carbono, mas um aparelho normalmente pesa em torno de 5 a 6 quilos. O meu hoje pesa 1.800. Só que também, assim, eu tenho acesso a pagar isso, né? Eu trabalhei, enfim. Sim. Porque nada disso é dado pelo Estado. Ele dá, mas você entra numa fila, e aí é um aparelho de alumínio que quebra mais. Enfim, é uma série de dificuldades. Agora, um bom aparelho pesava entre 5 a 6 quilos. Então, Fátima era pesado, sim. Mas só que eu não lembro hoje do peso. Eu só lembro da fase adulta e, por incrível que pareça, quando eu pude fazer esse de fibra de carbono, que só surgiu há pouco tempo também, eu fiquei chocada, porque eu me sentia sem aparelho. Porque não pesava. É interessante que a Fátima, quando ela redigiu ali, ela falou uma palavra que eu até falei outra, né? Falou, rangia muito. Sim, arranja até hoje. Eu jamais vou poder dar um susto em alguém porque eu faço barulho até hoje. O aparelho é muito rangento, sim. Agora, com relação à questão de bullying, eu acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade que o ódio está muito disseminado, né? Sim. Então, e com as redes sociais, as pessoas às vezes escrevem o que bem entendem, ofendem quem bem eles entendem. Eu acho que a solidariedade era maior, não sei se eu estou sendo saudosista, na década de 60, 70, do que é hoje. Acho que sim, porque hoje tem uma competição. Hoje as pessoas vivem da aparência, elas vivem daquilo que lhes dá um status, assim, elas vivem de uma aparência e de uma competição muito grande. Eu acho que o bullying surge nisso. Eu não tive bullying na infância e na adolescência, mas quando começaram a surgir os primeiros sintomas de pós-polio, que nós ainda não sabíamos que era pós-polio, eu sou assistente social, trabalhava no Poder Judiciário e fazia visita domiciliar. E aí o médico do Poder Judiciário decidiu que eu não faria mais visita domiciliar, que eu só atenderia os processos, porque em nem todas as situações precisava de visita.
que eu só atenderia os processos que pudessem ser atendidos com entrevistas no fórum ou contato com escolas, enfim, era esse o meu trabalho. E que quando fosse, porque nós não sabíamos se uma casa ia ter escada, se era num morro, numa vila, então ele decidiu, isso médico do departamento médico da instituição onde eu trabalhava. E aí eu sofri bullying por parte das minhas colegas. Aí foi uma situação muito, muito difícil. Isso foi, que ano que foi isso, mais ou menos? Foi recente, né? Isso foi há 10 anos atrás. Então, mais ou menos, de certa forma... É porque todo mundo quer levar vantagem. Então, para elas, eu atendi o mesmo número de processos. E, às vezes, eu tinha que fazer mais entrevista, porque como eu não podia fazer visita domiciliar, eu tinha que entrevistar gente de saúde. O meu volume de trabalho, em certo sentido, aumentou, porque eu precisava suprir aquele dado que eu não conseguia com a visita, com outros contatos, outras entrevistas. E elas achavam que eu trabalhava menos. Então, veja bem que é de 10 anos para cá. Então, a sociedade foi... A sociedade mudou. E talvez, né... Solidariedade, fraternidade... Só filosofando um pouquinho, às vezes as crianças, talvez adolescente, eu não sei, encaram com mais naturalidade as coisas do que os adultos, né? Sim. Ou, em outras palavras, às vezes os adultos são mais preconceituosos que as crianças, né? Posso contar uma coisinha? Eu fui professora primária enquanto eu fiz faculdade. Eu fui para Campinas fazer faculdade e eu já tinha feito normal aqui em Avaré. Eu fiz o colegial no Coronel João Cruz de dia e normal à noite no SEDES. E eu fui dar aula, e na minha primeira semana das crianças, do ano, eu só trabalhava de saia. E as crianças perguntavam, eu dava aula para a primeira série, eu era alfabetizadora, e elas perguntavam tudo o que elas queriam. Algumas tocavam o aparelho, eu explicava que eu não tinha tomado a vacina. E eu faço isso na rua até hoje. Os pais morrem de vergonha, as crianças dizem, olha, os pais puxam as crianças, eu falo, vem cá, você quer ver o aparelho? Olha, eu faço assim porque eu não tomei a vacina, viu? Tem que tomar a vacina. Então, eu acho isso importante. É importante. Então, aquela coisa, né? Eu digo, por exemplo, a questão dos preconceitos, das diferenças, do respeito às minorias, a questão do negro, né? Imagina se tivesse tudo isso e, além disso, fosse negra. Provavelmente daí ia ter muito preconceito. É verdade. Se fosse homossexual ou transexual, exato. Ia ser um horror. Tem a Silvia Grace, está mandando um bom dia para você. E mais um elogio, pessoal, linda sempre. Ela está falando ali. Então, os amigos aí estão aparecendo, os contemporâneos. As pessoas que se lembram da minha mãe, que se lembram da minha avó materna, vão se dar conta que não tem mérito nenhum. Eu brinco que eu tive uns presentes genéticos. Tem a Beatriz Brunos, que está ouvindo lá de Botucatu. A minha irmã. A Beatriz? A minha irmã. Não, pera um pouquinho, deixa eu pegar o nome certinho. Será que é ela? Beatriz Bruno Teixeira. Claro, é minha irmã. Tua irmã. Nós somos 5 irmãos. Ela está lá em Botucatu, né? Ela é a mais próxima de mim, é a que viveu tudo isso junto mais. Quando nós fomos estudar em Campinas também, foi quem dividiu tudo isso. Ela foi uma pessoa bem próxima na fase das dificuldades. Só dando mais um alô para as pessoas que estão com a gente, aliás, a Melissa Fogaça, deixa eu ver quem mais, o Sérgio Almeida, o Antônio Carlos Pires, também com a gente, Antônio Carlos Pires de Souza, a Gislaine Souza, a Antonieta Cunha, dizendo obrigado pela informação, aí está gostando aí da nossa conversa, a Meirelle Luan Fontes. É uma das gentis cuidadoras do meu pai. É o Cláudio Duarte, que nós já falamos, o Ivan Skromov, que é nosso sobrinho aí, a Eliane de Souza Gomes, e quem mais? A Sueli Rocha Lima Canato, que está em Portugal, na cidade de Alcochete, ela sempre nos ouve. Portugal é lindo. Lindo mesmo. O Flávio Zandoná, que eu já citei, a Rosana Venâncio, o Carlinhos, que é dentista lá em São Paulo, meu sobrinho também. Tem mais pessoas aqui que eu não estou conseguindo ler. São algumas das pessoas, e estamos em várias redes aí. Eu acho que o objetivo da nossa conversa, e o objetivo da rádio mesmo, é prestar serviços, dar informações, esclarecimentos, né? Eu acho que esse programa está fazendo o seu papel. Então, voltando um pouquinho à campanha, a campanha começou dia 6 de agosto, vai até o dia 31,
Todas as crianças de 1 a 5 anos devem ser levadas ao posto de saúde, mesmo aquelas que estão em dia com a vacinação, né? Sim. Então, isso é a orientação do Ministério da Saúde. Os adultos que não têm certeza que tomaram 2 doses, no caso de sarampo, devem também tomar. Com relação a pólio, pelo que me consta, é restrito mais de 1 a 5 anos. Sim. A essa vacinação, né? Então, a vacinação, hoje é dia também, dia D de vacinação. Inclusive, você me disse ontem que iria a um posto de saúde, né? Eu vou. Vai. Qual posto de saúde que você vai? Veracruz. Veracruz, né? Veracruz é um posto de saúde bem grande, né? Bonito até, né? Construção recente. E eu acho que é legal. Eu acho que o que você está fazendo está de parabéns. Eu conversei com a coordenadora da vacinação aqui, perguntei onde ela achava que seria mais interessante, né? Não, mas lá é interessante, sim. Como tem outros, né? De muito movimento. Assim. De repente, de tarde, eu vejo mais 1 ou 2 e vou. Mas eu estou indo para lá às 10 horas agora. Daí já conversa com a enfermeira, já faz uma estratégia, uma logística aí, né? Então, a gente agradece a sua... Tem mais algum recado, de repente? Vocês têm mais alguma coisinha? Vacine, vacine e vacine. Uma criança desenvolveu uma doença como diabetes, ninguém pode prever e ela vai ter uma série de limitações. Uma criança ter sarampo e correr o risco de morte, uma criança ter poliomielite e correr o risco de carregar um aparelho rangento, pesado e barulhento, sim, para o resto da vida, de não poder brincar como as outras, pode ser prevenido com a vacina. Uma meningite que pode deixar uma sequela seríssima, pode ser prevenido com a vacina. Uma coqueluche que pode matar, em alguns casos, é prevenido. Então, vacine seu filho. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade de amor. É sua responsabilidade enquanto cidadão. E é sua responsabilidade jurídica enquanto garantir um direito da criança. O direito à saúde. Sim. É meu recado. É um recado, e eu assino embaixo, sem dúvida. E as mães... Eu tenho uma pesquisa, uns dados recentes de ontem, audiência de ontem, e de cada 5 crianças, apenas uma foi vacinada ainda. Se você não é mãe, mas é tia, é irmã mais velha, é avó, e viu que sua criança da sua família não foi vacinada, pega e leva lá para vacinar. Tá certo, é isso mesmo. Cleusa Ferreira também está com a gente. Eu agradeço a presença da Denise Duarte Bruno, que é vareense, mora em Porto Alegre, e teve... Sequelada de pó. E uma coisa que nós não falamos, hein? Qual? Quer dizer, nós falamos das sequelas do pólio. Eu vou dizer agora das mortes causadas pela pólio. Quer dizer, pólio mata. Mata também. Quer dizer, além de deixar sequelas, mata. Então, realmente é uma coisa muito grave. Pólio mata. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo espaço. Eu acho que é uma responsabilidade minha. Sem dúvida. Eu disse, parabenizo pelo trabalho. Eu acho que se todos que tivessem uma doença como essa, ou qualquer outra situação, se engajassem como você está se engajando, eu acho que seria muito importante, né? Então, muito obrigado pela entrevista. Com certeza, essa entrei em várias redes e a gente agradece mais uma vez. Eu vou terminar o programa, viu, Titonelli? Você coloca 2 músicas do ano 64 aí, eu não vou nem comentar as músicas. Só o Menino das Laranjas, que é do Theo de Barros, que depois o Jean Francisco Guarnieri fez a letra que a Elis Regina vai cantar para a gente. Tudo isso. E depois pode emendar com mais uma que eu vou falar para você. Pode ser É Proibido Fumar, do Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Tá ok? Um abraço para todo mundo. Daqui a pouquinho chega o Antônio Marcos e Campos com o Transversal do Tempo. E a gente volta segunda-feira. Segunda não, volta amanhã, né? Com as músicas que fizeram a nossa cabeça às 10 horas, tá ok? Um abraço a todos, obrigado a Denise, Bruno, e até mais para todo mundo aí. Obrigada mesmo. Acho que ficou bom, né? Tá bom. Foi. Depois você pode acessar a página. Eu vou acessar. Eu acho que meu marido deve ter assistido online. Eu acesso, nós ouvimos a cidadania. Só encerrar aqui, que nós estamos ao vivo ainda no Facebook. Vou só fechar aqui.